a gente vai só trazer uma informação, inclusive, Borges, você falava, né, sobre os economistas e empresários que declararam apoio ao ex-presidente Lula. A gente vai trazer essa informação e aí vocês já voltam aqui para analisar junto com a gente. Então, os economistas Armínio Fraga, Pedro Malan, Edmar Baixa e também Pércio Árida declararam voto em Lula, no PT, no segundo turno das eleições presidenciais, notícia que está aí no nosso site, como você pode ver. Eles emitiram uma nota conjunta afirmando que esperam uma condução responsável da economia. Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central durante o segundo mandato de FHC, é um dos economistas mais influentes do país. Já havia manifestado apoio a Lula no começo da semana. Os outros três, que estão entre os criadores do Plano Real, declararam apoio ao petista logo depois. Vamos conversar com os nossos analistas, então. Temos aqui Priscila Yazbek, porque a gente está falando de um setor da economia que ofereceu apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, mas como tem movimentação política também, ali estão os nossos analistas. Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, que conversavam conosco agora há pouco. Já vai abrir ali para mostrar todo mundo nessa roda de conversa de agora. Pri, quero conversar contigo e entender de que forma que essas figuras que foram tão presentes e que ainda exercem, né, essa influência tão grande, o que representa esse apoio para Lula neste momento pré-segundo turno? Pois é, então a gente viu uma nota confirmando o apoio dos economistas que eram do PSDB, os pais do Plano Real, o pessoal da Casa das Garças, mas eu também conversei com outros economistas-chefes de banco, estrategistas, e o mercado está dividido no apoio a Lula ou Bolsonaro. O jantar com empresários do Grupo Esfera na semana passada ajuda a entender um pouco essa situação. Eu falei com algumas pessoas que estavam lá e naquela noite, na terça passada, a expectativa era ampla de vitória de Lula, então alguns até falavam que tinha banco grande, dando como certa a vitória no primeiro turno. Então eles foram em massa, os empresários, aplaudiram inclusive o discurso de Lula, e agora a situação mudou um pouco. Agora que eles viram que Bolsonaro saiu forte do primeiro turno, os ânimos mudam um pouco. Então agora eles estão de novo mais em cima do muro e estão esperando, esse ponto é importante, o PT apresentar um plano econômico mais concreto. Eles querem mais detalhes do plano econômico do PT. E aí as falas de Armínio Fraga e de Lara Rezende dão uma pista de como hoje está acontecendo a divisão entre os economistas e o mercado. Os dois disseram que estão apoiando Lula por causa da defesa da democracia, deixando claro que a questão de risco institucional pesa bastante, e Lara Rezende também falou sobre a questão do meio ambiente, falou que Lula colocaria de novo o país no cenário internacional. Então, concluindo, a divisão hoje que se vê entre os empresários e o mercado se dá muito em função de uma maior ou menor preocupação institucional e também dessa questão da visão internacional do Brasil, especialmente dessa agenda ambiental. Então, quem dá mais peso à questão internacional, à questão do risco institucional, apoia o Lula. E quem dá mais peso e acha que houve avanço na agenda econômica, apoia o Bolsonaro. É assim que a gente está. Então, a configuração mudou um pouco com a força que Bolsonaro chegou no primeiro turno.